Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós chegamos à aula 10 da disciplina de Gestão Financeira e hoje nós vamos tratar de dois assuntos que se correlacionam. Nós vamos falar também de alguns indicadores importantes para a gestão do negócio. Quando nós falamos desses indicadores, eu vou trazer aqui uma base teórica inicial, então conceitos teóricos em relação a eles, e depois vou demonstrar a vocês como nós fazemos para calcular estas informações. Então vamos começar. Nós vamos falar hoje do EVA. O que é o EVA? O EVA vem de uma sigla em inglês, mas nós temos também uma tradução em português. Quando nós lemos em inglês, é Economic Value Added. O que quer dizer isso? É o valor econômico adicionado ou agregado ao capital da minha empresa. Nós já trabalhamos vários conceitos de análise de capital, vários conceitos de análise de lucratividade e nós também trabalhamos indicadores relacionados a isso. Então, nós tivemos ali também os conceitos de retorno de capital investido. Então, nós trabalhamos já muitas coisas nessa disciplina. Hoje a gente começa falando do EVA, caracterizando teoricamente o EVA, e depois nós vamos falar do MVA, Market Value Added. O que é isso? É o valor agregado de mercado. Qual é a diferença entre esses dois conceitos se eu for falar isso de uma maneira bem superficial? O EVA vai fazer uma comparação entre o resultado da empresa e, não sei se vocês lembram que nós calculamos na última aula o custo médio ponderado de capital. Então, ele faz uma relação desses dois conceitos, desses dois indicadores que nós conseguimos enxergar a partir do balanço patrimonial e a partir da DRE. Depois, quando a gente fala do MVA, nós também fazemos uma comparação em relação ao custo médio de capital, mas nós vamos comparar o EVA com o custo médio ponderado de capital. Professora, está falando, mas isso entrou ainda na minha cabeça. Eu compreendo, porque eu estou só dando aqui conceitos para vocês. Quando vocês olharem os cálculos, vocês vão entender esta relação existente entre esses dois elementos, tá bom? Entre o EVA e o MVA. Para a gente começar, eu vou, como falei, descrever a vocês alguns conceitos teóricos importantes, tá? Eu sei que é um pouco mais maçante a gente ver esses conceitos teóricos, né, apresentados aqui durante a aula com slides carregados em textos, mas nesse momento nós precisamos desse recurso, tá bom? Então vamos lá, vamos aos conceitos teóricos. O EVA, o valor econômico adicionado e agregado, e o MVA, que é o valor agregado de mercado, ele está definido aqui como os conceitos principais da aula de hoje. Começamos já a definição desse conceito teórico, já fazendo a relação com o custo médio ponderado de capital. Então vamos lá. Por meio do custo médio ponderado de capital, pode-se chegar ao valor econômico adicionado. Não sei se vocês se lembram, mas o custo médio ponderado de capital, ele vai fazer uma análise de como está os investimentos proporcionados na minha empresa, seja de capital de terceiros ou de capitais próprios dos sócios, e de qual é a proporção de pagamento de juros por esses capitais. Então, eu tenho lá o investimento, mas eu tenho que pagar juros por ele, pensando que esses investimentos não são de graça, não são gratuitos, tá?
Então eu vou fazer uma comparação com esses investimentos para saber qual foi o valor efetivamente agregado para a minha empresa, né, a partir das minhas operações que resultam nesses resultados, né? A palavra aqui pode ser, né? Palavras quase sinônimas, né? Mas sim, as operações é que vão dar efetivamente o resultado. Então, a gente vai analisar essas operações e como esse resultado vai se relacionar com tudo aquilo que foi investido ao longo do processo para que a operação acontecesse, tá? Segundo Assaf Neto, isso foi uma citação lá do anos 2000, o custo médio ponderado de capital é o custo de capital que equivale aos retornos exigidos pelos credores da empresa. Todos aqueles que investiram alguma grana, algum dinheiro de alguma maneira na empresa, seja capitais de terceiros, bônus ou debentures. Eu tenho que pagar esses investimentos, tá? E também por meio dos meus proprietários. Eles também colocam dinheiro, né? O proprietário ou o sócio coloca dinheiro na empresa. Para Martins, a definição de custo de capital é a seguinte: a reunião de todas as fontes de financiamento exigíveis e não exigíveis, que pode ser representada pelo termo capital. É com tal significado que se trabalha para o cálculo de custo, porque este capital ele tem um custo. Eu não tenho uma injeção de dinheiro na empresa e faço a mesma devolução, o mesmo montante para quem injetou esse dinheiro. O sócio proprietário espera ter lucro, né? O banco, quando me faz um financiamento, espera o pagamento de juros. Você já deve, em algum momento, ter financiado, por exemplo, um carro. Você paga juros nesse financiamento mês a mês. Se você também financiou, por exemplo, um imóvel próprio, você também paga juros mês a mês. É o que acontece também em relação às empresas. Elas precisam efetuar, né, esses pagamentos, e esses pagamentos possuem custo, que não são custos operacionais, não são custos relacionados à matéria-prima, não são custos relacionados à estrutura, não são custos relacionados ao colaborador que está lá produzindo, não, são custos financeiros, tá? Sua captação em níveis adequados exige uma retribuição atraente. Então, se eu for pegar dinheiro de terceiros ou se eu for pegar injeção de sócios, eu preciso pagar esses caras de maneira atraente. No caso do banco, a gente não consegue nem muito discutir, né, gente? Ou a gente paga ou a gente paga. Não tem muita opção, né? Eu me lembro que no começo da pandemia, quando eu comecei a trabalhar com os micro e pequenos empresários, eles me perguntaram se não tinha lá uma linha de financiamento para que eles conseguissem se manter no tempo que eles estavam com as portas fechadas. E o governo, assim, meio que, desculpem a palavra, marotamente, ofereceu uma linha de crédito denominada Pronamp, não sei se vocês ouviram falar. Essa linha de crédito, ela prometia ser uma linha de crédito com juros muito baixos, para aqueles que já não estavam produzindo, já não estavam vendendo, que eles conseguissem pagar depois de um ano, né, de terem pego esse financiamento. No entanto, eu vou dizer para vocês que de todos os empresários que eu atendi, vou repetir, todas as vezes que eu, né, converso com vocês sobre isso, eu falo, foram mais de 160 empresários. Desses 162 conseguiram pegar esse tipo de financiamento. Porque as exigências para que essas pessoas pegassem o financiamento eram absurdas. Então a pessoa, o empresário, ele não podia possuir nenhuma dívida, né? Nem ele, nem a empresa, nem a sua família de maneira direta, então mulher, né? Se fosse o caso, pensando
no homem e mulher, né, marido e mulher, não podia ter nada que desabonasse a sua conduta e precisava ainda ter um patrimônio que desse como garantia para pedir esse empréstimo. Então, se o empresário já não tinha condições de manter a empresa, já estava endividado, já não possuía mais bens para conseguir manter essa empresa, ele não conseguia pegar esse financiamento. Então, quando a gente fala desse tipo de investimento para manter a empresa, é sempre muito delicado. Por isso que grandes empresas conseguem mais dinheiro para reinvestir e depois, né, conseguem pagar esses investimentos e reinvestem novamente e vão crescendo, né? A gente tem o BNDES no Brasil, que também se propõe a fazer o fomento, né, a ajudar as empresas, mas vai tentar uma pequena empresa conseguir também o financiamento no BNDES. Também é muito difícil, muito complicado. Então, essa questão de atratividade é um pouco relativa também, tá? O banco, ele empresta dinheiro quando a gente tem alguma perspectiva de trazer a ele benefício, senão ele não empresta dinheiro de jeito nenhum, tá? Bom, então precisa ser atraente e o seu dimensionamento, mesmo que aproximado, é tido como importante para a gestão dos empreendimentos. Então preciso conhecer qual é esse montante, preciso conhecer quais esses custos e preciso saber se a empresa ela tem capacidade de fazer estes pagamentos, tá bom? Então, para a gente começar a entender o que é o EVA, o que é o MVA, a gente precisa relembrar desse conceito de custo médio ponderado de capital. Também precisamos relembrar que a empresa, ela possui algumas fontes de financiamento, que são os empréstimos, os próprios financiamentos que a gente já comentou, os debêntures, os commercial papers, as ações ordinárias, as ações preferenciais. Todos esses papéis, eles proporcionam uma entrada de dinheiro na empresa. Não sei se vocês já ouviram falar, durante essa semana teve a pré-abertura do Nubank. Pré-abertura do Nubank. Como uma empresa de capital aberto, tá? O Nubank é uma empresa genuinamente brasileira que dizem que começou com a mesma estrutura das grandes empresas americanas, na garagem de uma pequena casa, tá? E hoje, após essa pré-abertura, não olhei os números oficiais, mas depois do pregão de hoje, já dizem que o Nubank já ultrapassou em valor, tá? O valor do Itaú. Já vale mais do que o Itaú, pensando no contexto de empresa e de ações, tá bom? O montante já é maior. Então, quando você tem essas opções, aí fica mais fácil você conseguir financiar as suas atividades, que é o que o Nubank está fazendo agora. Tá bom? Essas fontes de recursos podem ser de origens próprias, como também de origem de terceiros. Quando a origem é de terceiros, é possível deduzir imposto de renda das despesas financeiras oriundas da captação de recursos. Já quando essa captação é própria, não há nenhuma dedução do imposto de renda. Isso é um adendo importante, porque algumas empresas escolhem ter o seu capital financiado por terceiros para que depois consiga fazer essa dedução no imposto de renda pessoa jurídica, ou dependendo da situação, dá até para fazer no imposto de renda pessoa física, tá? Dependendo do contexto. Mas isso é uma questão de legislação um pouco mais apurada, tá bom? Bom, então já também entendemos aqui as fontes desse capital. Agora a gente vai diretamente para a definição desses conceitos do EVA e do MVA.
Primeiro a gente começa com o valor econômico adicionado ou agregado, o EVA, tá? O EVA é um indicador econômico agregado que permite a executivos, então quem faz a gestão da empresa, a acionistas, né, os donos da empresa, proprietários, investidores, avaliar com clareza se o capital empregado está sendo bem aplicado. Como eu falei, a gente faz a comparação do resultado da empresa com o capital investido. Mas para calcular o EVA, se faz necessário conhecer os custos de capital que podem ser próprios ou de terceiros. A gente fez isso numa tabelinha lá na aula passada. Então, nós tínhamos lá financiamento, custava tantos por cento, empréstimos, tantos por cento, ações ordinárias, tantos por cento, ações preferenciais, tantos por cento. Então, a gente consegue saber como é que está sendo o custo. Quanto que este capital está custando, para a gente conseguir avaliá-lo, tá bom? Bom, então a gente tem que reconhecer esses custos, como eu falei, que podem ser próprios ou de ser terceiros. Caso a empresa utilize das duas fontes de recursos, próprios e de terceiros, o custo de capital será medido pelo custo médio ponderado de capital, que é o CMPC. O EVA é a medida de criação ou destruição da riqueza concentrada em um determinado período, sempre aquele período contábil que a gente vem comentando ao longo das aulas. Eu vou mensurar os indicadores desse determinado período contábil e vou fazer uma comparação entre esses indicadores. E, posteriormente, eu consigo fazer uma comparação entre períodos. Então, como foi o ano de 2021? A gente está acabando agora, né? Dezembro. Estamos chegando no final do ano, eu avalio como foi o comportamento desses indicadores nesse ano de 2021. Eu tenho histórico dos anos anteriores, então eu tenho 2020, tenho 2019, então eu posso fazer uma comparação de como foi o comportamento desses indicadores. Se esse indicador ele melhorou ou piorou. Então dá para fazer essa relação também entre períodos. Mas o cálculo é realizado entre as informações de um único período. O EVA, como eu falei, ele é trabalhado a partir das informações da demonstração de resultados do exercício, tá bom? Como é que a gente faz o cálculo? Como é que a gente coloca no papel e consegue compreender efetivamente o que foi o EVA? Então, a gente tem aqui uma formulazinha, tá? Eu coloquei aqui só para vocês lembrarem e, se necessário for, depois retornar aqui e conseguir enxergar. Então, o EVA ele vai ser medido pelo resultado operacional menos o capital médio ponderado, tá? O custo dele, tá bom? Então, a gente vai fazer essa avaliação. O importante que vocês devem observar, eu coloquei entre parênteses aqui, que a gente vai utilizar esse custo médio ponderado de capital em valor. Eu vou mostrar onde fica isso quando a gente estiver fazendo o cálculo, porque nós vamos ter ali todo o capital efetivamente investido, certo? E também teremos do outro lado o custo médio desse capital. A relação entre eles é que nós vamos utilizar para fazer o cálculo. Então, é este custo em valor, tá bom? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Agora, a gente vai compreender o que é o MVA e como nós calculamos o MVA. Tá aqui. O MVA, valor agregado de mercado, de acordo com a SAF, reflete a expressão monetária da riqueza gerada aos proprietários de capital,
determinada pela capacidade operacional da empresa em produzir resultados superiores ao seu custo de oportunidade. O que quer dizer isso? O professor falou e eu não entendi nada. Lembra que eu falei para vocês que aqui nós vamos compreender a relação do valor agregado, lá do EVA, em relação aqui aos custos do capital investido. O meu EVA, ele precisa ser capaz de ir pagando esses custos e ir agregando valor ao longo do tempo. Se o meu EVA, o meu valor adicionado ou agregado, não é capaz de pagar o custo de todo o capital que eu peguei para conseguir manter a minha empresa em operação, acabou. Eu não consigo mais manter essa empresa adequadamente. Então, a gente vai, aqui nesse caso, pensar no futuro. Como o EVA se reflete no futuro. E vai apresentar, a partir dessa comparação, o valor agregado de mercado dessa empresa, pensando nessa capacidade, nessa relação. Mais uma vez, quando a gente chegar lá no exemplo, dado para a aula de hoje, vocês vão conseguir entender um pouco melhor essa relação. Tá aqui a fórmula, o cálculo para a gente conseguir achar um MVA é o EVA, o valor que nós vamos achar agregado, dividido pelo custo médio ponderado de capital em porcentagem. Então, nós vamos utilizar aqui a informação da porcentagem de custo desse capital. Vamos, então, compreender um pouco melhor, tá bom? A ferramenta que nós utilizamos é a DRE. Então, a base para o nosso cálculo é a DRE. Eu preciso, mais uma vez, compreender esses lançamentos existentes na DRE. E depois, aí sim, eu consigo calcular as informações necessárias. Então, vamos conhecer um exemplo. Aqui a gente tem o exemplo da empresa Albatross e de todos os seus lançamentos. Como eu falei, nós precisamos aqui conhecer o resultado. Nós temos, primeiramente, a receita bruta de vendas, pagamos os impostos e temos a receita líquida. Pagamos os custos de mercadoria, produto ou serviços e temos o resultado bruto. Depois a gente paga as despesas operacionais que estão relacionadas, obviamente, à operação da empresa e temos o resultado operacional. Aí sim, nós pagamos todas as despesas financeiras que podem estar relacionadas com esses empréstimos, financiamentos e assim por diante. E aí sobra o resultado antes do pagamento de imposto de renda e CSL. Pagamos, esses impostos e temos o resultado líquido. Nós vamos precisar da informação de resultado aqui para conseguir calcular inicialmente o nosso EVA e depois nós vamos calcular o MVA. Daqui a pouco vocês vão dar uma olhadinha em como a gente pega a informação de resultado aqui e coloca lá no nosso cálculo. Depois que nós analisamos o demonstrativo de resultados, a gente também precisa conhecer, se essa informação já não vem mastigada, a gente precisa conhecer as informações necessárias do balanço patrimonial. Quais informações serão essas? Serão as informações ligadas ao meu passivo. São aquelas informações que vão me trazer dados efetivos ao capital que vai ser inserido na empresa. Então, vamos lá. Tá aqui. Olhando aqui para o meu balanço patrimonial, eu preciso identificar onde estão essas fontes de capitais.
E aí está aqui. As fontes de capitais, elas são os empréstimos, aqui no caso, R$174 mil. Os financiamentos, né? E aqui é não circulante porque é de longo prazo, então a gente tem aqui 169 mil. Os debêntures, que a gente tem de 357 mil. E lá no final a gente tem o total de PL, que é o capital dos sócios. Essas são as fontes de financiamento identificadas no balanço, tá? Preciso conseguir identificar essas fontes. Depois a gente precisa saber qual é o custo de cada uma dessas fontes de capital. Normalmente isso vem como uma observação, informações financeiras de cada um desses custos. Então vamos conhecê-las. Tá aqui. Ao analisar o balanço da empresa Albatross, fica claro que ela possui tanto fonte de financiamento própria como de terceiros. A taxa será paga do empréstimo a 15% ao ano, do financiamento 12% ao ano, os debêntures 17% ao ano e o custo de capital próprio 20% ao ano. Nesse exemplo, não está deduzido o imposto de renda, tá? Então a gente vai trabalhar aqui sem dedução, para que vocês não fiquem malucos na hora de fazerem as deduções, tá? Pensando aí nas fontes de terceiros. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer para entender qual é o meu custo médio ponderado de capital, eu preciso pegar a fonte primeiro, depois o valor investido a partir daquela fonte e depois o custo, certo? A gente faz o cálculo de participação e, por fim, nós calculamos o custo médio ponderado de capital. Então, vamos entender isso numa tabela. Eu, Alessandra, sempre digo que é mais fácil, nesse caso, preparar uma tabela, tá? Do que usar a fórmula direto, que foi aquela fórmula que a gente aprendeu na aula passada. Eu preparo a tabela e faço o cálculo dentro dela, fica muito mais fácil, tá certo? Então vamos lá, vamos conhecer a tabela e vamos entender um pouquinho. Lembra que eu primeiro falei para vocês que a gente precisa entender quais são as fontes? Então aqui a gente tem a fonte: empréstimos, financiamento, debêntures e patrimônio líquido. Os três primeiros são capitais de terceiros, o último é o capital dos sócios. Depois, no segundo momento, na segunda coluna, nós temos o valor para cada uma delas. Então, já tá, a gente pegou isso daqui lá do balanço patrimonial. Se vocês voltarem depois e olharem no material, vocês vão ver que são esses valores aqui que estão lançados lá no balanço patrimonial. E esses valores foram somados. Então, a gente tem aqui, ó, o total de capital investido, que nós vamos utilizar na fórmula depois. O total de capital investido está aqui, 1.632.000, tá? Depois que a gente encontra esse total de capital investido, a gente precisa compreender a proporção de cada um desses capitais. Como é que nós fazemos isso? Então, vou voltar na explicação da aula da semana passada. Esse é o meu total, ó, meu total. Se eu pego aquela linha que eu preciso saber e divido pelo total e multiplico por 100, eu acabo sabendo exatamente qual que é a proporção. Vou desenhar para vocês aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Deixa eu pegar a caneta aqui. Caneta. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero achar o valor, né, a proporção, vou colocar um xizinho aqui, ó. Quero saber a proporção da linha empréstimos. Como é que eu chego nesse valor de 10,66? Então, eu pego o valor da linha que eu quero saber, que é R$174 mil, divido pelo total e faço vezes 100. Se eu faço essa operação, eu consigo saber qual é a proporção de participação
do capital de terceiros, né, no caso empréstimos, em relação a todo o capital. Vou fazer isso linha por linha. Então, empréstimos deu 10,66, financiamentos 10,636, desculpa. Depois debêntures, 21,88. E, por fim, o patrimônio líquido deu 57,11. Somando isso tudo, precisa dar 100%, tá? Então, se você fez esse cálculo e não chegou a 100% lá no final, tem alguma coisa errada, você precisa ver o que você fez de errado. Sempre use aqui 2 casas depois da vírgula, tá? Faz o arredondamento matemático normal com 2 casas depois da vírgula. A professora deu 100,01, tá errado? Não, gente, por causa do arredondamento pode não dar, tá? Ah, a professora deu 99,99, tá errado? Não, o arredondamento 0,01 não tem problema, tá? Depois a gente tem as taxas. Tá aqui, ó, as taxas. Essas taxas, elas serão correspondentes àquelas observações que a gente fez. Então, tá aqui. A taxa está aí. Por fim, é só fazer a multiplicação da participação com a taxa. Participação com a taxa, participação com a taxa, participação com a taxa. Como é que a gente faz isso? Eu vou aqui fazer a multiplicação. Quanto que é 15% de 10,66? Quanto que é 12% de 10,63? Quanto que é 17% de 21,88? Quanto que é 20% de 57,11? E vou preencher aqui, tá? Então, fiz esse cálculo, já coloco aqui, já vou preenchendo. Por fim, é só fazer a somatória. Quando eu faço a somatória, eu descubro aqui a minha, né, o meu capital médio ponderado já em porcentagem. Aqui é de 17,98%, tá bom? Bom, gente, peguei as informações, né, montei a minha tabela e achei meu custo médio ponderado de capital. Agora eu vou finalizar os meus cálculos, tá? Bom, como é que a gente finaliza os cálculos? A primeira coisa que a gente precisa saber é o resultado operacional líquido, que é aquele que a gente vai utilizar para achar o EVA. Como é que nós fazemos para achar o resultado operacional líquido? Então tá aqui, ó. Primeiro eu pego o resultado operacional lá da minha DRE, vocês vão ver que lá na DRE o resultado operacional é de 416 mil, e vou tirar o imposto de renda e a CSLL. Lembrando sempre que a alíquota do imposto de renda é 15% e de CSLL é de 9%. Os dois somados, 24%. Às vezes as pessoas já fazem esse cálculo direto. Quando eu retiro essa porcentagem, o que sobra é o meu resultado operacional líquido, tá? É esse o valor que eu vou utilizar para fazer o meu cálculo e achar o meu EVA, tá? Algumas observações. Eu também acho mais fácil fazer esse cálculo em tabela, só que eu preciso saber quais informações e como que eu vou usar essas informações, tá bom? Ó, aqui eu peguei o meu resultado operacional líquido, tá aqui, o mesmo que a gente acabou de achar aqui em cima, tá certo? E desse resultado operacional líquido, eu vou achar o meu custo de capital, só que em valor. Lembra que eu falei para vocês lá na fórmula? Eu preciso achar em valor. E como é que eu faço isso? Eu não tenho a somatória de tudo aquilo que foi investido, que a gente acabou de calcular na tabela anterior, que deu 1.632.000, tudo. Terceiros, próprio, tudo somado, não deu 1.632.000? E a gente acabou achando que em porcentagem o meu custo é de 17,98. Então eu vou aplicar esse custo médio em porcentagem
no meu valor total, certo? Quando eu aplico isso, eu acho o meu custo médio ponderado de capital em valor, dentro do período. Pensando naquele período, o que aquele capital investido todo, né, representa em valor. O que eu paguei? O que eu paguei de custos? Paguei custos por esse capital? Sim, eu paguei. E está aqui. Então, como é que eu acho isso? Então, 1.632.000 vezes aquela porcentagem. Como eu estou colocando aqui, obviamente, em uma expressão numérica, eu dividi por 100 aqui para conseguir jogar na calculadora. Mas vocês já podem fazer direto. Então, 17,98% vezes 1.632.000. Eu já sei que o meu custo médio ponderado de capital para aquele período, né, pagando tudo, foi de 293.433,60, tá? Agora eu vou fazer aquela subtração que eu falei para vocês. Então, meu resultado operacional líquido menos esse custo em valor. O meu EVA, então, ele deu 22.726,40. Esse foi o valor agregado ao meu patrimônio ao longo daquele período, tá? Então, ao longo do período, comparando o meu resultado líquido foi esse aqui, 316.160. Com aquilo que eu paguei pelo capital, tirei aquilo que eu paguei pelo capital e sobrou apenas 22.726,40. Então, esse é meu EVA. Agora eu vou achar o MVA. O que é o meu MVA? Então, o MVA é o EVA, aqui ó, tá aqui ó. Aquilo que eu tive de valor agregado efetivamente na minha operação, dividido pelo meu custo médio ponderado de capital em porcentagem. Lembra que eu falei que estava em porcentagem? É claro que eu transformei em número decimal aqui para conseguir trabalhar dentro do cálculo, né? Aqui, obrigatoriamente, eu preciso fazer essa transformação, porque eu vou dividir, tá? Então, ele tem que ser aí colocado em número decimal. Eu pego a minha porcentagem, divido por 100, vai dar aí, no caso, 0,1798, e eu vou fazer essa divisão. O que quer dizer isso, gente? Que projetando aquilo que eu tive de resultado, pensando em pagar, né? Tive meu resultado e já paguei todo o meu custo de capital, já retirando esse custo de capital, e eu divido, tá? Por essa porcentagem de custo de capital, o meu MVA vai me mostrar por quanto tempo eu conseguiria pagar esse custo de capital. Por quanto tempo? Pensando aí que esse meu custo de capital, ele é de 17,98, pensando na porcentagem, 0,1798. Por quanto tempo, né, eu consigo fazer essa projeção mercadológica? Aqui o meu MVA deu 126.398,22. Foi isso que nós calculamos, tá bom? Gente, foi bem rapidinho, procurei não me estender muito tempo em relação aos assuntos, para que vocês consigam fazer a atividade com calma, certo? E consigam entregar a tempo. Então, gente, façam os cálculos dessa maneira, colocando nas tabelas, olhando direitinho, primeiramente a DRE, depois olhando o balanço patrimonial, substituam na tabela do jeitinho que está aqui, que vocês vão ver que fica mais fácil para vocês chegarem ao resultado final. O pessoal que trabalha com Excel aí, utiliza o Excel, faz bonitinho, que eu acho que é mais fácil, tá bom? Eu preparei apenas 2 exemplos com esses cálculos para vocês fazerem nos exercícios. Se tiver alguma dúvida, manda pelo chat, porque eu vou estar acompanhando, certo? Essas dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Até breve. Tchau, tchau.